Sabe aquela história? Chega o fim do mês, a gente olha a conta e... cadê o dinheiro? Tá no vermelho. É uma sensação bem familiar para muita gente, né? Parece que o dinheiro some e evapora, principalmente com aqueles gastos que a gente nunca sabe quanto vão ser, tipo comida, um delivery aqui, um lazer ali. É uma frustração danada. Mas olha, tem solução sim. Hoje a gente vai desvendar um segredo, um método para finalmente pegar as rédeas dessa situação e fazer o salário render o mês todinho. E pode ter certeza, esse sentimento não é só seu não, olha só esse número. Segundo um estudo do Serasa, nada menos que 77 milhões de brasileiros estavam com dívidas. 77 milhões. Isso mostra que essa dificuldade de organizar as contas é um desafio gigante, em escala nacional mesmo. O problema é real, é sério, e como dá para ver, afeta uma parte enorme da nossa população. Então, a pergunta que fica é essa, bem direta. O dinheiro acaba antes do mês? Se a resposta for sim, ou até um às vezes, então, este nosso papo de hoje é o ponto de partida. É o começo de uma jornada para mudar isso de vez. A ideia é encarar a realidade de frente, sabe? Para poder construir um caminho totalmente novo. E para essa jornada, a gente tem um mapa. Olha só nosso roteiro. Primeiro, vamos entender por que o dinheiro parece que some. Depois, partimos para o raio-x financeiro para fazer um diagnóstico completo. Aí, a gente entra na batalha das dívidas, com as melhores estratégias. Em seguida, o grande momento, o segredo dos envelopes. E para fechar, vamos ver como ir do zero à poupança. Então vamos lá, começando pelo começo. O dinheiro que desaparece. Aquela sensação de ansiedade, de não ter controle sobre a própria grana, esse é o primeiro obstáculo que a gente precisa entender de verdade. Porque, no fundo, é aí que mora a raiz de todo o problema. E olha, os números não mentem, eles confirmam essa sensação. Uma pesquisa da CNDL com o SPC Brasil mostrou que 48%, ou seja, quase metade dos brasileiros, simplesmente não controla o próprio orçamento. É isso mesmo. Seja porque a gente confia demais na memória ou porque, sei lá, não anota os gastos, essa falta de controle é o que faz parecer que o dinheiro cria pernas e sai andando sozinho. Ok, agora que a gente entendeu o sintoma, vamos para a fase de diagnóstico. Pensa no médico. Antes de dar o remédio, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo, né? Aqui é a mesma coisa. A gente precisa enxergar tudo com clareza total. E para isso, temos o nosso raio-x financeiro. É o passo fundamental antes de pensar em qualquer plano. É basicamente um check-up financeiro. E ele tem 3 passos bem simples, mas olha, são super poderosos. Passo 1. Coragem. É hora de encarar a realidade e somar tudo, tintim por tintim, do que se deve. Passo 2. Colocar no papel ou na planilha tudo que entra de dinheiro e tudo que sai. Tudo mesmo, sem exceção. E o passo 3? Com essa clareza toda, fica fácil identificar e, claro, cortar o que não é essencial. Tá, mas cortar o quê? Onde é que a gente acha esses gastos para cortar? Bom, geralmente, eles estão meio escondidos, sabe? No excesso de delivery, naquela comprinha por impulso que a gente faz sem nem pensar, no conforto de chamar um carro por aplicativo para todo lado, ou naquelas várias assinaturas de streaming que a gente paga e nem lembra de usar. São exatamente esses pequenos ralos que, somados, levam uma boa grana em... Beleza, raio-x feito, diagnóstico na mão, agora a gente entra no que eu chamo de campo de batalha. Porque quitar dívidas não é só uma questão de ter o dinheiro para pagar, não. É sobre ter a estratégia certa. E é aqui que o jogo vira. Escolher o método certo pode ser a diferença entre vencer essa luta ou desistir no meio do caminho. E nessa batalha, a gente se depara com um dilema clássico: seguir a lógica ou a emoção, a razão ou o coração. De um lado, tem o método Avalanche, que é pura matemática. O foco dele é ser o mais eficiente possível e economizar o máximo de dinheiro com juros. Do outro lado, a gente tem o método Bola de Neve, que entende uma coisa fundamental: a nossa mente. Ele sabe que a gente precisa de motivação, de pequenas vitórias para continuar na luta. Vamos entender o Avalanche. Esse aqui é o método dos números, a escolha da matemática pura. A receita é a seguinte: você lista todas as suas dívidas, mas organiza pela taxa de juros, da mais alta para a mais baixa. Aí, você continua pagando o valor mínimo de todas elas para não dar problema e joga todo e qualquer dinheiro extra que aparecer para atacar aquela dívida com os juros mais caros. É o ideal para quem é mais analítico, gosta de planilhas e se motiva pensando na economia que vai fazer lá na frente. Agora, vamos para o bola de neve.
Esse aqui joga no time da psicologia. A estratégia é diferente. Você lista as dívidas não pelos juros, mas pelo valor total, da menor para maior. A ideia é simples, focar toda a energia para quitar a menor dívida o mais rápido possível. Por quê? Porque cada dívida que você elimina é uma vitória, é uma injeção de ânimo que te dá gás para continuar. E aí vem a mágica. O dinheiro que você pagava nela, você rola para a próxima da lista, somando ao pagamento dela. Por isso o nome Bola de Neve. É perfeito para quem se sente sobrecarregado, paralisado pelo tamanho do problema e precisa dessas vitórias para não desanimar. Muito bem. Dívidas organizadas, mas e o dia a dia? E aqueles gastos que fazem o dinheiro sumir? Depois de organizar o passado, a gente precisa de uma ferramenta para o agora, para o presente. E é aqui que a gente chega no coração da nossa conversa de hoje. A ferramenta que vai mudar o jogo, o segredo dos envelopes. Mas antes de abrir esses envelopes, tem uma virada de chave mental que é importantíssima. Uma ideia da Natália Arcuri. Ela diz pra gente tratar o pagamento de dívidas como um investimento no eu do futuro. Pensa nisso. Não é um castigo, não é uma punição pelo passado. É um ato de cuidado com quem você vai ser amanhã. Essa mudança transforma o que parece um sacrifício em um propósito. Vira um investimento na sua própria liberdade. E a base para esse método funcionar é ter um orçamento bem organizado. Uma sugestão que funciona muito bem é a da turma do Me Poupe, que divide assim. 55% de tudo que se ganha vai para as coisas essenciais, sabe? Moradia, comida, transporte, o básico para viver. Outros 30% são para as metas de futuro, que inclui tanto pagar as dívidas do passado, quanto já começar a investir para o futuro. E os 15% que sobram, esses são para gastar livremente, com lazer, com hobbies, sem um pingo de culpa. Então, o que é, afinal, esse tal de método dos envelopes? É bem simples, na verdade. É um sistema que cria limites reais, físicos ou digitais, para aqueles gastos que a gente mais perde o controle. Você pega o dinheiro que vai usar no supermercado, no lazer, no transporte e separa ele em envelopes diferentes. O segredo é, acabou o dinheiro do envelope de lazer, acabou o gasto com o lazer naquele mês. Simples assim. É um verdadeiro freio de mão contra as compras por impulso. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Imagina que o orçamento para o supermercado do mês é de R$ 800. Em vez de deixar esse dinheiro todo solto lá na conta, você divide em 4 envelopes, um para cada semana, com R$ 200 em cada. Aí, vamos supor que chegou na quarta-feira e o dinheiro daquele envelope da semana já acabou. E agora? Agora é hora de usar a criatividade com o que já tem na despensa até a próxima semana começar. É simples, né? Mas é incrivelmente eficaz para manter o controle. E com tudo isso no lugar, a gente chega na fase final. O jogo virou. Depois de domar as dívidas e controlar o orçamento do dia a dia, o foco muda completamente. O objetivo agora não é mais apagar incêndio, não é mais ficar na defensiva. Agora a gente parte para o ataque, para construir ativamente um futuro financeiro seguro e tranquilo. E a grande chave aqui, de novo, é uma mudança de mentalidade. É algo muito poderoso. Toda aquela energia que antes ia embora com a preocupação de pagar o passado, agora pode ser 100% redirecionada para investir no futuro. Esse é o ponto da virada. É quando a organização financeira deixa de ser sinônimo de cortar, de restrição e passa a significar possibilidade, construção, sonho. E o primeiro passo mais importante de todos nessa construção é a famosa reserva de emergência. Pense nela como um colchão de segurança, uma rede de proteção. Ter o equivalente a 3 ou até 6 meses do seu custo de vida é essencial guardadinho num lugar seguro e de fácil acesso. É isso que vai garantir que um imprevisto, um problema de saúde, uma demissão, não vire uma nova bola de neve de dívidas. É o seu fundo de paz de espírito. E claro, para todo esse esforço valer a pena e durar, a gente precisa criar bons hábitos. É como ir para a academia, tem que ter consistência. As recomendações do Serasa são um ótimo resumo, tipo umas regras de ouro. Sempre criar e seguir um orçamento, evitar comprometer mais de 30% da renda com dívidas novas, pagar as contas sempre em dia, proteger a reserva de emergência como se fosse um tesouro e, o mais importante, nunca, jamais parar de aprender sobre finanças. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Uma vez que as dívidas ficam para trás, viram história e o controle financeiro passa a ser a sua realidade, a pergunta muda completamente. A pergunta deixa de ser como eu vou pagar as contas e passa a ser qual é o primeiro sonho que esse dinheiro que agora está sob o seu comando vai te ajudar a realizar.